Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da V-Arts. Se você estiver assistindo pelo Facebook, agora são que horas? 7:02. 7 horas, 19 horas e 2 minutos. Vamos esperar algumas pessoas entrarem, então se você não estiver assistindo ao vivo, não se preocupe. É só você adiantar alguns segundos, porque eu sempre espero as pessoas entrarem, tá bom? Se você estiver assistindo depois, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, porque depois a nossa live sempre vai pro YouTube. Seja muito bem-vindo e hoje nós vamos pintar esse caneco de cobre aqui, tá bom? Que é de um projeto bem antigo. Originalmente o projeto tem essa rosa branca, mas eu confesso que eu detestei essa rosa branca, eu pintei em 2018. Ó, ela é assim, tá vendo, ó? E eu detestei. Aí eu aproveitei que eu ia fazer um trabalho com o Irã e com o Luiz Moreira e coloquei o adesivo deles aqui. Ou seja, a gente também pode detestar o nosso próprio trabalho, né, Jô? Sim. Certo? Bom, lendo os comentários com a gente hoje está o Jô. Olá, boa noite. Já peço desculpas antecipadamente se vocês escutarem algum barulhinho de pet, ou de buzina, ou etc. Mas como vocês sabem, meu ateliê fica na minha residência. Bom, como eu falei, nós vamos pintar então esse lindo caneco aqui. Confesso que eu adorei a pera, adorei o caneco, eu só não gostei mesmo, era da rosa, por isso que eu tirei, tá? Então aqui eu já pintei as peras, eu vi alguns comentários quando eu postei nos stories que a gente ia aprender esse projeto, porque esse risco já está lá no canal do Telegram para vocês. Então quando eu falei que eu ia ensinar esse projeto aqui, me perguntaram, você vai ensinar a pera, vai ensinar a rosa? Amores, se vocês quiserem aprender outras coisas, participem sempre das nossas enquetes, tanto lá no Telegram quanto nos stories, me falando o que vocês querem aprender, que daí eu trago o vídeo ensinando para vocês. Tudo bem? Tem algum comentário que você queira ler, Jô? Dá boa noite a todos que estão chegando. A Sônia falou que pintura fantástica, parabéns. Então, boa noite aí a todos e todos, a Edna, a Leia, a Sônia, a Cris, Isaura, a Clarice, a Edna, a Anabel. Então, boa noite a todos e todos que estão entrando. Tá. Boa noite para vocês, um beijo enorme. Já compartilha essa live para chegar em mais pessoas. Vou mexer na tela rapidinho só para tirar os comentários para mim, para não ficar aparecendo na tela, mas o Jô tá aqui para ler eles para mim, tá bom? É que se ficar aparecendo para mim na tela do celular, eu me distraio. Que eu sou bem distraída. Bom, vamos lá. Nós vamos então aprender o nosso caneco e tem algumas dicas que eu quero passar para vocês quando o assunto é metal. Quando a gente tá pintando metal, acho que vocês viram também uma postagem que eu fiz de um inox que eu pintei. As cores, elas são sempre muito marcadas, né? Elas são bem definidas. Alguns lugares só que elas são um pouco mais espalhadas, mas em sua maioria, confesso que esse aqui, que foi o segundo que eu pintei desse projeto, vejam como as cores estão um pouco mais suaves do que o projeto original, que tá bem mais marcado. Eu já não tenho mais esse pano, o original dele. Por quê? Porque a gente fez amigo secreto uma vez e eu sorteei uma aluna e eu dei pra aluna. Enfim, vamos lá. Então, toda vez que a gente tá pintando metal, as cores são bem fortes, bem marcadas, bem definidas. Por quê? Porque o metal tende a refletir tudo que tá no ambiente perto dele. Então, ele acaba refletindo dessa forma. Aqui pode ser, por exemplo, uma janela que tá perto, alguma coisa assim que faz esse reflexo que dá essa diferença. No cobre, se ele for um pouquinho mais escovado ou mais envelhecido, os reflexos não são nítidos. Você entende que alguma coisa está refletindo nele, mas ele não tem aquela nitidez. Ó, eu também pintei pro curso Buquê das Cores, né? Que não está mais disponível, mas enfim. Eu pintei recentemente esse outro cobre aqui, tá vendo? Esse cobre já tá um pouco mais envelhecido, mais desgastado do que aquele ali que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Mas, como ele também tá mais envelhecido, ele não tá refletindo as coisas com nitidez, ele não parece um espelho, tá? Ele só parece realmente o metal, porque o metal é uma superfície refletora que reflete o que bate nele, mas não com nitidez. Então, eu só fiz um pouco de reflexo aqui, ó, da nossa florzinha amarela, aí fiz um pouco de reflexo aqui embaixo das nossas folhas verdes e um pouquinho aqui dessa pétala. E esses azuis aqui, ó, reflete um pouco da nossa mesa também, assim como o ambiente onde ele está. Tudo bem? Há alguma dúvida até aqui, Jô? Não, boa noite a todos que estão entrando novamente. A Dolores, a parceira da Moriarte, obrigado. A Dolores colocou aí as mídias. O Irã. Oi, Irã!
Ó, Irã, tava falando pra... É o Irã Silva, né? Irã Silva. Tava falando pra eles que aqui eu não gostei da rosa. Aí eu fiz o quê? Coloquei um adesivo de vocês. Bom, eu vou abrindo a tinta enquanto o Jô lê os comentários. Alguma coisinha. Como a gente tem bastante tinta para abrir... Não, tranquilo, a Irã falou. Saudades da professora Verônica. Ângela, boa noite. As meninas. Vera tá aí. A Rita também, boa noite. A Yara, Fraga. Então, boa noite a todos e todas aí. Boa noite para vocês. Muito obrigada por estarem comigo nessa segunda-feira. Vamos lá, então, fazer o nosso projeto. Como eu falei, para quem está assistindo ao vivo, a live está acontecendo no dia 18/4, às 19h03, que começou, 2 minutos. Mas depois ela vai lá pro YouTube também, vai continuar salva aqui no Facebook. Então, se vocês quiserem assistir outras vezes, para poder pintar junto comigo, já que o risco tá lá no Telegram, vocês fiquem à vontade, tá bom? Bom, eu só tô abrindo a tinta mesmo, que não tinha como eu abrir antecipadamente, porque são muitas cores e vocês vão ver junto comigo. O que que eu fiz? Já adiantei e coloquei aqui no godê a minha misturinha de incolor com aquarela, tá? Para vocês que não usam a mesma marca de tinta que eu, porque eu uso a True Colors, vocês podem fazer a mistura de aquarela silk com diluente, tá certo? Bom, para que serve essa misturinha? Para poder me ajudar a espalhar mais a tinta de uma forma... Olha só, eu já até anotei aqui, ó, que eu anoto o que eu quero fazer e para onde eu quero... Coloquei YouTube caneco, que eu ia fazer um vídeo no YouTube e eu achei melhor fazer live. Bom, pra que eu coloco a misturinha, gente? Pra me ajudar a espalhar mais a tinta por um espaço maior também. Então, toda vez que eu tenho um lugar muito grande pra preencher, eu gosto de usar a misturinha junto no pincel e vocês vão ver isso na prática, tá? Tem alguma dúvida, Jô? Eu posso começar? Não, nenhuma dúvida. Boa noite a Simone, que foi para você e para Olinda, que está em Santa Catarina de férias, mas está de olho na sua live. Ai, que linda! Muito obrigada! Gente, vou mudar só um pouquinho a posição aqui, tá? Do vídeo pra vocês, pra que vocês possam ver com um pouquinho mais de nitidez aí, minha mão também não fique na frente. Então, vamos lá. Só um pouquinho. Pronto, tá pegando ele todo, né, pra vocês. Tá, ótimo, vamos lá. Eu vou começar com essa partezinha aqui de cima, tá? Tá vendo só que tem um leve recuo aqui, ó? O que é esse recuo? É uma parte que tá pra dentro. Então, ele não tá pra fora como todos os outros. Aqui, ele tá mais curto do que os outros elementos, tá? Vou pegar um pincel 421. Eu gosto de usar um pincel 421 cortado. Apesar do fabricante, né, no caso, a Condor, não indicar que a gente corte, nós, artesãos, somos um pouquinho teimosos e a gente acaba cortando de acordo com o que a gente gosta. Então, ó, eu uso ele cortadinho assim, tá vendo? Eu não lixo, só corto ele no comprimento, tá? E aí, a gente vai começar a pintar. Vou começar pelo cinza neblina, que pra vocês pode ser o caque aqui no centro, ó. Por que esse pincel? Porque ele é pequenininho e vai me ajudar a fazer os cantinhos. Se vocês quiserem, vocês podem colocar a fita crepe, põe fita... Faz a parte reta, depois volta e tira a fita e vai fazendo as outras partes. Ou seja, posso colocar a fita protegendo essa parte, fita protegendo essa parte, venho e pinto, tiro a fita e pinto o resto, tá bom? Se vocês preferirem, pode fazer dessa forma. Ó, o que a gente tem que lembrar? Quando estiver preenchendo com esse pincel que não é feito para o preenchimento, a gente tem que colocar bastante tinta nele, porque senão não vai entrar na trama do tecido e aí não vai fazer a pintura do jeito que a gente quer. Ah, Vê, mas precisa entrar muito na trama do tecido? Claro, porque como é um pano de copa, a gente sabe que vai chegar um momento que o seu cliente ou a pessoa que você presenteou vai usar e vai ter que esfregar a área da pintura. Não é recomendado, tá, gente? Mas vai chegar um momento que talvez ela precise fazer isso. Se tiver pouca tinta na área que ela vai pintar, aqui eu tô tirando pelo de gato, que vocês sabem que gato aqui em casa é... Enfim... Se chegar um momento que ela vai ter que esfregar e tiver pouca tinta naquela área, pode desbotar, e não é o que a gente quer. Ah, então o que eu posso fazer para não desbotar? Primeiro, quando for pintar, preenche bem a trama do tecido. Segundo, antes de entregar para o seu cliente, espera 72 horas e aí você passa com a temperatura do ferro na temperatura algodão e passa do avesso do desenho, que daí você vai ativar melhor essa tinta aí, tá bom? Vou lavar o pincel e deixar ele paradinho. Vou pegar um pincel maior
pra gente começar a pintar essa área aqui. Alguma dúvida? Não, agradecer a Lé, que já compartilhou aqui em 9 grupos. Muito obrigado, a Sônia, por dar vontade já de pintar. Boa noite ao Rodrigo Fragoso, que acabou de chegar também, marcando o pessoal. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Ah, não, a Marcela só falou que tá com saudade das lives, pra sentir mais perto. Ah, o Celso Oliveira falou que aula top. Ah, obrigada, Celso. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Leia. Bom, vamos lá. Aqui, então, ó, o que que eu tô fazendo? Vou pegar um 454, número 14, tá? Porque o que eu tô pintando é grande. E aí, eu vou molhar na misturinha, como se eu estivesse hidratando o pincel, tá vendo? E vou começar a pintar pedacinho por pedacinho. Vou começar com o telha, ó, aqui. E vou puxar reto na vertical. Eu sou péssima, já falei isso várias vezes, com direção. Então, se eu estiver falando horizontal, mas estiver pintando na vertical, sigam o movimento da minha mão, por favor. E por que você tá rindo? Ó, lá em cima, eu vou colocar o o castanho, que pra vocês pode ser o chocolate, tá? Então, aqui em cima, ó, eu vou colocar o chocolate. E vou puxar, eu posso até fazer na horizontal para fazer certinho aqui no risco, ó, para não ter erro, mas depois eu vou puxar na vertical. Ai, tô falando certo até agora, hein? Ó. Preenche bem a trama do nosso tecido. E agora, ali na ponta, eu vou colocar um pouquinho do café. Acabei de perceber que eu esqueci de pegar o sépia, Ju. Será que você pode pegar para mim? Não. Em qualquer uma dessas caixinhas deve ter. Ó. São muitas cores mesmo, tá, gente? Mas aí, é o que eu falei, como o vídeo vai ficar salvo pra vocês, e o risco tá lá no Telegram, vocês voltam o vídeo, assistam de novo, ó. Deixei aqui mais ou menos, mais marcadinho. Conseguiu? Achei. Obrigada. Pronto, gente, peguei o CEP aqui. O João não é muito bom com cores, ele me deu pra eu pegar. Vamos continuar aqui. Aqui eu já vou entrar com o meu tom mais claro, que nesse caso é o amêndoa, que para vocês pode ser o camurça ou, na ausência dele, o amarelo pele. Ué, Verônica, como assim um ou outro? Vamos lá. O camurça é mais escuro que o amarelo pele, mas se vocês não tiverem o camurça, pode usar o amarelo pele, lembrando que ele vai dar uma leve diferença na tonalidade. Só isso, tá? Ó, aqui eu já vou vir com um pouquinho do telha, sempre puxando na vertical, ó. E tem um pouquinho de misturinha no pincel, tá bom? Vou vir um pouquinho mais pra cá com ocre e ouro. Olha quantas cores. Nossa, Vê, mas por que que você tá colocando tanta cor? Vamos lá. O cobre em si é mais avermelhado. Entretanto, a gente pode trabalhar os reflexos que tem nele, que podem influenciar o que tá ao redor dele, que é a nossa pera, a nossa folha. Então, tudo isso influencia no nosso cobre, tá? Ó. Vocês vão reparar que 99% dos metais que vocês pintarem vão ser com movimento na vertical, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de telha, porque eu percebo que é mais marcado ainda, ó. O que que é marcado? É essa separação nítida entre as cores, tá? Isso que eu chamo de marcado. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar com o telha, colocando a misturinha no pincel. Então, aqui no centro, eu vou começar com o telha, ó. Vou tirar o excesso de tinta do pincel e vou vir aqui espalhando um pouquinho. Vou colocar um pouquinho mais de ocre ouro aqui. Ó. E vou trazer o telha um pouco mais para baixo. Esse projeto é engraçado, né? Engraçado assim, porque é bem... Eu tenho um apego, um carinho com ele, porque foi o primeiro workshop que eu dei. Então, eu tenho um carinhozinho com ele, né? Tem mais comentários aí, Jo? Enquanto eu termino de preencher aqui Eu vou preencher aqui, tá, gente? Com telha. Boa noite, que tá chegando também. O Romes, lá de Goiânia. O Gisele, Ivone. Cadê quem mais? Chegou aqui. Ivonete também chegou. A Dolores tá colocando novamente, gente, as mídias pra vocês
A Ângela Colini também vai ficar linda. Saudade das suas lives. Deixa eu ver. Alice também, Marisete. Muito boa noite aí a todas e todos que estão entrando. Boa noite para vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Vou pegar um pincelzinho menor, porque nós vamos trabalhar agora os cantinhos, tá? Então, eu gosto de trabalhar com um pincel menor. Sempre falo isso e vou continuar falando. Eu não tenho habilidade de trabalhar com pincel do mesmo tamanho em áreas diferentes, de tamanhos diferentes. Então, por exemplo, se eu vou fazer um cantinho, como eu tô fazendo aqui, ó, com sépia, eu tenho que trabalhar com um pincel que seja do tamanho daquela área que eu vou pintar. Aqui, amores, nós vamos colocar o sépia em cima do telha. Vocês vão falar assim pra mim, mas por quê? Porque eu não quero o sépia como ele vem no potinho. Eu quero ele um pouquinho mais avermelhado. Então, para ele não ficar tão escuro como vem no nosso potinho, eu vou colocar ele em cima do telha, ó. Vou lavar o pincel só para tirar o excesso de tinta, que tem muita tinta escura. Vou pegar um pouquinho mais do meu amêndoa, que para vocês é amarelo pele, ou melhor, camurça, na ausência dele, o amarelo pele, e puxar um pouquinho aqui, ó. Cada vez que eu vou pintar esse caneco, ele fica com um aspecto um pouquinho diferente da primeira vez que eu pintei. E é super normal isso, viu? Por isso que eu vivo falando para as alunas que elas falam assim, nunca vai ficar igual o seu. Não vai mesmo, nem o meu fica igual ao meu, gente. Mas na qualidade, vocês podem sim chegar na mesma qualidade que eu, porque é só ir treinando um pouquinho. Vamos pegar um pouquinho do sépia, tinta na metade do pincel, ó. A outra metade não tem tinta e a gente vai fazer só um risquinho aqui, ó. Bem pequenininho. Vou tirar o excesso de tinta e vou dar uma leve suavizada ao redor, ó. Já vamos começar a fazer os reflexos, não muito nítidos, mas que a gente sabe que tem a interferência no nosso metal, tá? Aqui eu quero deixar bem mais escuro, então eu vou colocar um pouquinho mais de sépia, tanto que aqui tem uma ausência de luz, né? Porque a gente tá entre a nossa folha e a nossa pera, ó. Sabe por que eu acho que eu não gostei da rosa? E eu sou muito franca com vocês sempre. Porque ela não tá realista. E os outros elementos já estão mais realistas, né? É quando eu tava na minha fase mais transitória. Então, algumas coisas eu não fazia realistas, outras eu já fazia. Aqui eu vou reforçar um pouquinho mais o sépia. E quando eu tô pintando metal, gente, eu já gosto de ir fazendo alguns efeitos na pintura de preenchimento, exatamente porque se eu errar qualquer coisa, se o efeito não ficar legal, como a gente tá trabalhando a tinta ainda molhada, a gente consegue arrumar, tá? Vou colocar um pouquinho mais. Responder duas perguntas aqui. E é projeto? É projeto, mas o risco mesmo, o projeto inteiro, se você quiser com guia de cores, do projeto inteiro, ele é projeto, ele tá à venda no meu site. Agora, se você quiser só o risco, ele tá disponível gratuitamente no nosso canal do Telegram. E o link pro canal do Telegram tá aqui na descrição da live. Isso. Na pergunta da questão de se tá usando a tinta... A turcora, sim, acho que você tá usando a tinta turcora. Tô sim, mas eu tô falando pra vocês quais cores vocês podem substituir, viu, gente? Ó, vou voltar aqui, espera só um pouquinho que você já lê, tá? Vou preencher todo esse pedaço aqui, ó, com o meu amêndoa, que pra vocês é o camurça. Pode ler, Gil. Nossa, tá boa noite a todos, perguntando se o Sirius tá na área. O Rodrigo, não, ele tá tranquilo, Rodrigo, hoje. Hoje não tá não, mas agora ele tá, porque mais cedo ele não tava tranquilo. A Rosângela também falou que você explica muito bem, parabéns. Muito obrigada. Aqui embaixo eu vou colocar um pouco do ocre ouro, que já é mais amarelado. Ó. Eu não gosto de passar por cima, aqui embaixo eu vou pôr o telha. Não gosto de passar por cima de riscos, assim, tipo, da rosa, que vai vir outra cor depois, porque eu tenho medo de ficar muito grossa a pintura. Então, eu acabo contornando na hora de pintar, tá? Mas, se por um acaso, sem querer, vocês borrarem, não tem problema nesse caso, porque as cores que vão ser pintadas aqui são mais escuras do que essa. Então, se por um acaso borrar uma parte ou outra sem querer, não vai fazer diferença, né? O que eu não gosto de passar por cima é só por conta da grossura que fica o tecido. Quanto mais camada de tinta a gente colocar, mais grosso eu acho que fica.
E eu não sou muito fã desse tipo de acabamento. Mas é questão de gosto, tá? Assim como eu hidrato o pincel na misturinha, ao invés, da maioria das vezes, passar a misturinha direto no tecido. Tem alguns efeitos que eu passo a misturinha direto no tecido? Tem alguns sim. Mas 99% das vezes eu prefiro colocar a misturinha no pincel. Pra quê? Porque a misturinha, ela é feita de um componente que tem a consistência de uma tinta, que é o incolor, a minha misturinha, tá? Então, o que acontece? Ela vai ficar muito grossa. Como ela tem a consistência de uma tinta, se eu passar lá direto no tecido, ela já vai ficar grossa, entende? Então, eu prefiro não passar ela direto no tecido. Eu prefiro colocar no pincel. Ah, Vê, mas qual é a diferença? A diferença é que a dosagem dela é um pouco menor do que se eu tivesse passado direto no tecido. Aqui eu vou terminar de preencher com um amêndoa, que para vocês pode ser o camurça, na ausência dele o amarelo pele. Vou colocar um pouquinho do telha aqui embaixo, ó. Subindo. E quero pôr um pouquinho mais do sépia também aqui. Ó. Tirei o excesso de tinta do pincel e vou vir puxando um risquinho a mais aqui, ó. Bem de leve, tá, gente? Ó. Aqui também eu vou colocar mais sépia. Tinta na pontinha do pincel. Ah, outra coisa que vocês sempre me perguntam, independente de onde eu esteja. Se é no Facebook, se é no YouTube, enfim, vamos lá. Tô preenchendo, eu posso lotar o pincel de tinta. Também, vamos lá, gente. Quando eu falo lotar, eu quero dizer colocar em mais quantidade, mas também não é pra deixar aquela quantidade absurda. Agora, quando eu tô na fase do acabamento, ou seja, já tem uma camada de tinta embaixo, eu preciso pegar só um pouquinho, gente, ó. Menos é mais. Ou seja, eu consigo tirar a tinta, eu consigo colocar mais tinta se ficar faltando, mas vai ser difícil para mim colocar menos, tirar a tinta se ficar sobrando, entende? Então, para que a gente vai complicar a nossa vida? Ó, vou colocar um pouco aqui ao redor e vou puxar para cima. Percebam outra coisa. Quando eu tô preenchendo, eu vou até pegar um pincel sem nada para vocês verem. Quando eu tô preenchendo, eu posso até apertar, ó, o pincel para fazer com que a tinta entre na trama do tecido. Agora, quando eu estou no acabamento, ou seja, já tem uma camada de tinta em cima, embaixo, eu vou fazer delicadamente, ó. Você nem vê o pincel dobrando. Por quê? Porque é só a pontinha que eu trabalho, ó. Só a ponta, ok? Alguma dúvida, João? A Dolores falou que ai, quero pintar tecido. Vamos pintar, Dolores, que você já pinta muito bem com stencil. Agora vamos pintar a mão livre. O que que é a mão livre, gente? É esse aqui com risco, por exemplo, que a gente tá pintando seguindo o risco. Não tem um molde vazado, né, que é o stencil. Ó, vou puxar um pouquinho mais aqui. E os meus pets vizinhos voltaram. Bom, o que que eu vou fazer aqui agora? Lavar bem o meu pincel e a gente vai colocar um pouquinho de nada de um tom mais escuro, que pode ser o sépia, aqui. Ó, vou puxar aqui e pra cá, certo? Vou tirar o excesso de tinta do pincel, deixar ele aqui guardadinho. O outro pincel grandão que já tá lavado, a gente vai usar um pouquinho do lilás. Bem pouquinho, vou pegar o lilás e vou colocar aqui, ó. Sim, estou colocando em cima de outra cor, porque eu não quero que ele fique na tonalidade que ele tá no potinho, tá? Ó. Bem pouquinho de lilás. Olha só a diferença das tonalidades. Essa aqui, ela como vem, e essa aqui, ela em cima de outra cor. Então, toda vez que eu quero uma cor diferente do que ela é, mais fraca do que ela é, a gente pode usar ela em cima de uma outra cor, tá? Vamos pegar um pouquinho agora do ocre e ouro, terminar esse pedacinho aqui de preencher, ó. Não tem nenhuma dúvida da pintura, pessoal? Até agora tá tranquilo? Sim, uma boa noite, Anselmo falou que tá lindo o seu trabalho. Ele é de Ribeirão das Neves, lá em Minas Gerais, que ele também faz live de pintura em tecido aos domingos às 15 horas. Ah, sim, eu já assisti algumas já, Anselmo. Gosto muito das suas lives e obrigada por estar aqui. A Rosana falou que muito lindo esse projeto. Obrigada. Obrigado. Deixa eu ver se tem alguma dúvida, mas não. Viram, você está dando aula presencial, a Dolores? Sim. Sim, estou sim. De quinta, sexta e sábado. E tem vaga dos 3 dias ainda. Sexta só tem uma e sábado só tem 2, tá? Bom,
Aqui nesse pedacinho que sobrou, eu quero o mostarda. E aí, aqui embaixo, continua com o mostarda. Vejam só, às vezes vocês me veem fazendo movimentos em outras direções que não verticais, mas depois eu venho e volto para vertical. Por que eu faço esse movimento não na vertical? Para preencher bem a trama do tecido. E depois eu volto para vertical, porque é esse movimento, é esse volume que eu quero dar para o desenho. Tudo bem? Nesse pedacinho aqui, eu vou vir com o amarelo pele, aqui em cima. Para mim, para vocês, o camurça, né? E para mim é o amêndoa. Na ausência do camurça, pode usar o amarelo pele. Ó. E nesse pedacinho aqui, eu vou colocar um pouco do mostarda. Amores, como vocês sabem, às segundas-feiras, nós do Grupo Amor e Arte, nós temos live toda segunda-feira, às vezes às 19, às vezes às 20 horas. Então, eu coloquei aí o link do grupo Amor e Arte, tá na descrição da live, para que vocês possam entrar no grupo também, fazer parte com a gente, publicar os seus trabalhos, compartilhar os seus trabalhos. A gente adora ver o que vocês fazem, tá? Então, entra lá no grupo, faz parte dele com a gente, que a gente vai ficar muito feliz. Quando eu digo a gente, sou eu, a Dolores, a Ângel e a Ana Paula. Pode falar. A Rosângela tá perguntando, dando boa noite, vê qual o total de cores. Desse aqui que a gente tá usando, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E muito obrigado aí, parabéns a Mara Lopes, que está aqui, está achando lindo o seu trabalho e é a primeira vez que te assiste. Obrigada, Mara, seja muito bem-vinda. Espero que você esteja gostando. Ela vai ficar salva, sim, depois vai pro YouTube, né? Sim, ela vai ficar salva aqui e também vai ficar salva lá no YouTube para vocês, tá? Tem pessoas que acham mais fácil encontrar a aula lá no YouTube, por isso que a gente passa para lá. Aqui eu vou colocar um pouco de sépia, vejam que eu já mudei o tamanho do pincel e vou puxar para baixo, ó. Aqui, só para não ficar tão manchado, eu vou vir com um pincel maior para dar uma leve espalhadinha aqui para mim, ó. O pincel menor, ele tende a deixar as marcas do tamanho que o pincel é. O pincel maior, ele tende a espalhar mais essas marcas, tá? Vou pegar um pouquinho do sépia de novo, tirar o excesso, ó, tinta na metade do pincel, outra metade não tem tinta. E vou fazer um detalhe aqui também, ó. Certo? Ah, vejam só, eu achei que isso aqui ficou muito torto. O que que eu vou fazer? Vou lavar o pincel, dar uma leve secada, ele ainda pode estar levemente úmido, e vou vir aqui, ó, tirando o que eu não gostei. Tá vendo que eu tô deixando um pouquinho mais reto? É assim que eu faço para tirar quando eu borro alguma coisa que eu não tenha gostado. Aí eu vou lá com um pouquinho de um pincel úmido e vou tirando todos esses excessos, tá? Ó. Tudo bem? Bom, aqui também eu vou colocar um pouquinho do sépia. Olha só, apesar de ser trabalhoso, né, não é complicado, porque olha só que a gente já preencheu uma boa parte do nosso caneco aqui enquanto a gente falava. Que horas são, Ju? 19h31. Aí, viu? Então, a gente preencheu em meia hora, sendo que eu ainda expliquei várias outras coisas pra vocês, né? Ó. Certo? Pouquinho de sépia aqui. Vamos colocar um pouco de sépia aqui embaixo. Já mudei de pincel para um pincel menor. Como eu falei, não consigo lidar com o mesmo tamanho de pincel para áreas diferentes. E tá tudo bem, gente. Cada um pinta de uma forma, ó. E tá tudo válido. Aqui, a gente vai fazer um risquinho puxando pra cima, ó. Seguindo esse aqui, a gente vai fazer um risquinho aqui, ó. E outro aqui também. Nesse cantinho, eu quero colocar um pouquinho do telha aqui, porque afinal de contas, o nosso caneco é de cobre, né? Aqui e também um pouco aqui, ó. E por que não um tiquinho também aqui embaixo? Olha aí, então ele tá
preenchido, certo? Claro que se eu estivesse pintando numa ordem normal, assim, numa ordem normal que eu falo, é eu mesma, comigo mesma, sozinha, eu pintaria primeiro toda a parte do fundo para depois vir pintando o caneco, tá bom? Mas como eu tô fazendo na live, então eu tô pintando na live com vocês mesmo, como o foco da live era o caneco, eu vim pintar o caneco primeiro, tá? E o risco vem com esse risco é com as rosas? O risco completo é com as rosas? Sim, o risco completo está com a rosa e tá lá para vocês no canal do Telegram, tá bom? Bom, vamos pintar agora aquela parte lá de cima do nosso caneco. Vou voltar com o 421 cortado, que eu comentei com vocês no começo da live, certo? E a gente vai fazer essa pontinha aqui. Vou pegar um pouquinho do telha. Eu vou tentar, e quando eu falo tentar, é porque a área é muito pequena, mas a gente consegue, ó. Vou tentar preencher no sentido da vertical. Por quê? Porque quando eu estou preenchendo uma área que tem várias cores, a gente precisa fazer a pincelada seguindo o efeito que a gente quer dar. Vamos supor que eu estivesse preenchendo só de uma cor aqui. Não faz diferença o movimento da pincelada, mas já que eu estou preenchendo com mais de uma cor, o movimento da pincelada vai fazer diferença, tá? Vou aproximar só um pouquinho dessa área para vocês verem. Então, eu vou mexer um pouco a posição da nossa câmera. Olha aí. Vou voltar agora com um tom mais escuro. O que acontece? Vamos lá. Vocês precisam entender que essa área aqui, essa área de cima, vai seguir os reflexos dessa área aqui de baixo. Ela não vai seguir igualmente, ou seja, não vai ser igualzinho, tipo, o escuro só veio até aqui, então o escuro daqui tem que vir até aqui. Não, mas ela vai tentar seguir. Por que ela não vai seguir igualmente? Porque é uma parte diferente que está numa posição diferente. Uma tá mais acima, a outra tá mais abaixo, então não precisa seguir igual. E por que ela vai seguir parecida? Porque a gente tá falando de um mesmo objeto, tá? Gente, às vezes eu sei que o que eu falo parece um pouco confuso, principalmente para quem está iniciando na pintura em tecido realista. Então, é por isso mesmo que a gente tem as lives, tem o canal do YouTube, tem os nossos cursos. Entre em contato com a gente ou deixa aí nos comentários mesmo enquanto a live tá rolando ao vivo. Se você não estiver assistindo ao vivo, pode deixar nos comentários do YouTube que a gente responde depois também, tá bom? Às vezes demora um pouquinho, mas pode acreditar que a gente responde. E também tem o nosso número do WhatsApp que tá aí na descrição da live para vocês. Bom, vamos continuar aqui então. Vamos olhar, o nosso claro vem mais ou menos até aqui. Então, eu vou levar o claro um pouquinho mais pra frente. E agora, eu vou entrar com o chocolate. Que pra vocês pode ser, pra mim é o castanho, né? Pra vocês é o chocolate mesmo. Ó. Já vou entrar com um tom mais clarinho, um pouco mais claro aqui. Nesse mesmo lugar onde eu entrei com um tom um pouco mais claro, eu vou entrar com quase nada do meu lilás. Porque aqui tem o lilás, ó. Certo? E vou continuar aqui. Aqui tá bem escuro, vou voltar com o castanho. Pra vocês, o chocolate, ó. E posso ir com essa cor até o final. Certo? Ó. Olha aí como o caneco já tá bem preenchidinho, né? O que a gente vai fazer agora? Enquanto seca essas partes, vamos voltar para essa aqui do meio. Vou pegar bem pouquinho de preto, só um tiquinho no pincel, ó. Quase não tem nada, vou colocar aqui na parte clara. Vou colocar até no dedo para vocês verem, ó. Tem quase nada, vou pegar de novo, porque afinal de contas, quando eu coloquei no dedo, eu tirei, né? E vou vir aqui, ó, bem pertinho do risco e vou riscar. Lembrando, não consigo fazer assim tão reto. Põe uma fitinha para te ajudar. Por que eu tô falando da fita e por que eu tô falando que tem que ser reto? A menos que você queira um efeito amassado no seu metal, ou se você estiver pintando vidro, ou se você estiver pintando qualquer
objeto de cozinha, qualquer objeto de decoração, a menos que você não queira a menos que você queira o efeito amassado, se você não deixar tudo retinho, tudo certinho, os formatos completinhos, tá? Eu tenho muita mania de falar no diminutivo. Se você não deixar dessa forma, não vai ficar interessante, não vai parecer realista, tá? Porque tudo que é de objetos assim tem um formato certo para ser acompanhado. Aqui a gente vai pôr um pouquinho de preto também. Deixa eu ver se minha mão tá tampando. Não, né? Aqui, ó. Aqui. É que vocês não estão aqui comigo para saber a posição que a gente fica para poder gravar para vocês. Porque se vocês soubessem, vocês iam rir, na verdade. Certo, ó. Tem algum comentário, Jô, que você queira ler? A Rosângela, que ama você, você pintando e que conheceu você pela TV Aparecida. Ah, obrigada. Muito obrigada pelo carinho. A TV Aparecida é uma das TVs que eu ia bastante, né? Quando o Vida com Arte era exibido por lá. E eu gosto bastante, tenho um carinho muito grande pelo programa. Mais algum? Deixa eu ver aqui. Não, pessoal. Passa o zap pra mim. O zap tá aqui na descrição. Isso, tá aí na descrição da live, tá bom? Antes de terminar, vocês vão ver. Ensina depois o fundo dessa pintura. A Gisele sugeriu. Boa noite, vindo manda beijos aqui pra Márcia, da cidade de Linhares, no Espírito Santo. A Márcia Santos. Boa noite, Márcia. Mais alguma aqui? Tudo bem, eu ensino sim. Eu não ensino hoje, porque eu me propus hoje a fazer o caneco e como vocês sabem, eu falo muito. Então hoje a gente vai aprender o caneco. Mas numa próxima oportunidade pode deixar que eu trago sim. Como eu falei, vocês podem sempre me pedindo o que vocês gostam, que daí conforme a demanda de vocês, ou seja, conforme o pedido, muita gente quer isso, muita gente quer aquilo, eu venho trazendo nas dicas, tá? E aí a Silvia também, que tá aqui pela primeira vez. Obrigado, Silvia Marina. Obrigada, seja bem-vinda. Conheça nossos outros canais também aí, YouTube, tá bom? Pra você conhecer melhor o trabalho. Isso. Mores, enquanto seca um pouquinho aqui, eu vou mostrar pra vocês como eu preencho a alça e depois a gente já vem pros acabamentos do nosso caneco, que eu quero mostrar a luz e alguns efeitos de sombra, tá bom? Vou pegar um pincel um pouco menor, porque a nossa alça é menor, mas ainda vai ser o 454 número 6. Peraí, tá, gente? Porque quando eu vou procurar o pincel, eu nunca acho. Depois que acabou a aula, eu acho todos. Mas enquanto eu tô em aula, eu não acho nenhum. Enfim, vamos lá. Achei aqui. Vamos começar com mostarda mais perto, assim, da lateral, mais fora do risco, ó. É um pincel chato mesmo, que é aquele feito para preencher, tá bom? E aí, nessa fase, como eu falei pra vocês, é importante que a gente ponha bastante tinta, porque do contrário pode não preencher, ó. Então, pode molhar o pincel lá na misturinha, vir trabalhando um pouquinho, ó. Certo? E faz toda a lateral. Eu ainda não tô com o pincel certo, acredita? Não sei o porquê, mas enfim, vamos lá. Toda vez que eu tô em aula também, é que agora as minhas aulas são gravadas. Mas quando as aulas eram ao vivo, eu fazia a mesma coisa. Porque quando eu ia procurar o pincel, eu não achava. E ele tá na minha frente, assim. Esses pincéis que eu tava olhando agora são os que eu mais uso, sabe? Um potinho. Enfim. Vamos lá. Coloquei aqui, então, o mostarda. E aqui embaixo eu vou colocar o sépia, ó. Bastante sépia. E essa parte não precisa ficar tão marcada. O que eu quero dizer com isso? Que ela pode integrar, ela pode se misturar ao mostarda. Então, eu não preciso deixar ela marcadinha, tá? A gente pode misturar uma cor na outra. A alça, às vezes, de alguns elementos são feitas de materiais diferentes. Aqui, eu acho que ainda é feito de cobre, mas um cobre talvez um pouco diferente, não sei. Pela referência que eu tinha, talvez seja isso. Ó. Vou pintar até lá em cima, mais ou menos, aqui, ó. Tô sempre molhando o pincel na misturinha, quando eu vou pegar um novo lote de tinta, porque a área que eu tô preenchendo é grandona. E tem outro ponto também. O tecido que eu tô usando não é branco, é um tecido que a gente chama de cru. Ou seja, ele não foi alvejado, ele é menos engomado do que o nosso tecido
branco, tá? Do que o pano de copa branco da Estilotex. Que vocês, eu não sei se vocês sabem, mas eu uso essa marca de tecido, tá? Do meu parceiro Estilotex. Enfim. E como eu tô usando o cru da Estilotex, ele não foi alvejado, então ele acaba me pedindo um pouquinho mais de atenção para preencher bem a trama do tecido. Não que ele dê mais trabalho para preencher, tá, gente? Ele só me pede um pouco mais de atenção nesse processo. Tudo bem? Tem mais alguma dúvida? Agradecer aí a Ana Paula também, que tá colocando nas redes sociais. Muito obrigado. Oi, Ana, obrigada por vir. Eu tava lá na sua live agora no Arte que Faz. Ó, aqui a gente vai preencher de preto esse pedacinho de nada. Pode ler se tiver mais, tá? Não, a Thaís, essa rosa tá bem? Não. Hoje a gente só vai focar no caneco. Eu não sei se você percebeu, Thaís, mas eu falo demais. Então, uma aula pro caneco já é mais do que grandona. Mas depois eu volto para fazer outros detalhes, tá? Se vocês quiserem, eu volto sim. A gente tem sempre lives por aqui, né? De tempos em tempos. Quero me organizar para fazer lives pelo menos quinzenalmente para vocês. Porque é o que eu sempre falo. A gente tem conteúdo pago sim, né? Porque afinal de contas é o meu trabalho, então eu preciso cobrar por ele. Mas eu também quero trazer conteúdo para aquelas pessoas que não podem pagar no momento. Então, por isso eu quero me programar para pelo menos quinzenalmente trazer algumas lives para vocês. Aqui em cima eu vou pôr um pouquinho do preto. E aqui embaixo eu vou colocar depois o sépia, tá? Tem mais comentário, já? Eles vão aqui sim, a gente vende os projetos, sim. A gente vende os projetos, entre em contato no Zap. Ou você pode acessar pelo www.varts.com.br. Também lá tem os modelos. Fica até mais fácil para você escolher. Mas se tiver dúvida, chama a gente no Zap que a gente também te manda o nosso site. Zuleika, quais canais você usa? Vai achar você, né? Tanto aqui no Facebook, no Instagram, @varts, e no YouTube também você encontra. Isso, Verônica Silva Pintura. O link também tá aqui na descrição da live, viu, amores? Depois, quando acabar a live, quando vocês forem rever para poder pintar, aí vocês podem clicar lá e ir direto, tanto para o Grupo Amor e Arte, quanto para pro nosso YouTube, tudo certinho, tá? Olha aí. Bom, preenchi esses pedaços. Vamos preencher esse aqui só para que eu possa ensinar vocês depois outros detalhes, tá? E aí aqui de baixo eu faço fora do vídeo mesmo, porque é igualzinho lá de cima, tudo bem? Vamos começar aqui com mostarda. O mostarda vem daqui para baixo, ó. Tô usando o pincel pequenininho, porque como eu falei, a habilidade de preencher com pincéis diferentes, com o mesmo pincel, não tenho, não domino. Então, eu tô preenchendo com pequenininho. Quem faz aula comigo sabe que eu amo o pincel 421. Tecnicamente, ele foi feito para preencher? Não. Mas nós artesãs, somos demasiadamente teimosos. E a gente usa para preencher mesmo, ele não tem essa função, né, gente? Aqui também eu vou preencher com mostarda, ó. Pra vocês é siena natural mostarda, tá? O mostarda que eu uso não é igual o mostarda que vocês usam. Por que não? Porque o mostarda de vocês, ele é um pouquinho mais opaco, né? Ele é mais clarinho. O meu mostarda é bem escuro, tá? Vamos deixar secar um pouquinho, porque os próximos efeitos que eu preciso dar, precisa estar seco. E agora a gente vai fazer sombra e luz de outros pedaços do nosso caneco, tá? Vou distanciar um pouquinho a imagem para que vocês possam ver. Agradecer também a Marinha lá do Maranhão, assistindo aqui, muito obrigado. E a Marta lá do Rio de Janeiro, de Volta Redonda. Muito obrigada, sejam bem-vindas. Ó, vamos lá. Olha só como ele ficou preenchido. Vou colocar um pouquinho mais para cá para vocês verem, né? Totalmente preenchido, mas ele tá sem esses efeitos de luz e sombra, que é o que a gente vai fazer agora, tá bom? O projeto você vai adquirir conosco, entre em contato com o nosso Zap, tá aí na descrição. Quanto ao risco, o risco desse projeto lá no canal do Telegram. Isso, o risco já tá lá no canal do Telegram, tá? Bom, disponível gratuitamente. O risco tá disponível gratuitamente, gente. O que não tá disponível gratuitamente é a... Como é que chama, Jô? Guia de cores. Bom, vamos lá. Vou pegar um pouquinho do sépia com um pincel chato.
Deixa eu lavar o pincel aqui e secar muito bem, porque agora eu preciso que as tintas não fiquem muito molhadas, tá? Então, eu vou secar bem. Vamos pegar um pouquinho do preto, não é o sépia, é o preto, bem pouquinho. E a gente vai dar uma leve escurecida aqui no meio, ó. Certo? Oi, Sirius. O Rodrigo tava perguntando de você. Já veio falar um oi. Vamos pegar um pouquinho só do preto. Eu sempre falo, né, gente? Uma vez eu fui fazer alguma coisa e a pessoa falou assim, ah, que coisa mais sem graça, o gato passando lá atrás, que falta de respeito. E eu falo, quem me segue sabe que eu tenho gato. Então, assim, meus gatos fazem parte da minha vida. Eu sei que muita gente não gosta da comparação, mas e se fosse uma criança chorando? Eu ia deixar a criança chorando trancada num lugar só pra eu poder fazer live? Não ia, então eu também não vou fazer a mesma coisa com os meus gatos, né, gente? Ó, vamos lá. Colocar um pouquinho só de preto aqui, ó, mas é muito pouco, porque o preto, ele predomina. Ou seja, como ele predomina, a gente tem que ir bem devagarzinho com um pouquinho a tinta, tá? Ó, pra deixar levemente mais escuro. Tudo bem? Ai, eu falo tão rápido, aí às vezes eu preciso parar um pouco para respirar. Vou pegar o 421 agora. E a gente vai fazer umas marcações com preto, que são aqui, eu quero deixar um pouquinho maior, ó. Como se fosse a solda, sabe? Aquela coisa de solda, ó. Que soldou ali o encaixe, né? E aqui um pouquinho também. Certo? Vou pegar o preto da mesma forma e colocar um pouco aqui. Tem algum comentário que você queira ler? Não sei, isso não costumava falhar na live, isso é verdade. O seu mostarda pode ser parecido com o nosso ocre ouro? Não, o meu ocre ouro é parecido com o de vocês. O mostarda é parecido com siena natural, tá? E Rosemary, se não me engano, tá na descrição aqui, tem o link do Telegram também. Isso. E lá, gente, toda vez que eu vou fazer live, se eu vou disponibilizar o risco, que é 99% das vezes, a live tá, o risco tá lá no Telegram, tá? Eu sempre posto lá. Quando eu faço alguma coisa no YouTube, também eu posto o risco lá. Às vezes eu dou projeto gratuito, com guia de cores, com foto colorida. Então, vale bastante a pena vocês estarem no Telegram, tá? Pelo tipo de conteúdo. Pode falar, Jô, desculpa. Você vende suas pinturas? Não, More, eu não vendo, tá? As minhas pinturas, elas ficam para amostras em casos de feiras, participações em programas, essas coisas. Ou seja, a questão dos panos barrados até que sim, mas só que não tá aberto ainda. A gente tá com a agenda fechada por enquanto, mas assim que eu abrir a agenda de novo para os panos com barrado, porque o Jô faz os panos com barrado, aí eu vou avisar nas redes sociais. Pra vocês terem noção, eu falo isso, Jô, eu te entrego em todas as lives. Tem 16 panos meus sem barrado pro Jô fazer. Por quê? Porque ele está atarefado com as encomendas. Bom, aqui eu vou pegar um pouquinho do meu azul, que pra vocês pode ser o azul celeste, e vou fazer alguns detalhes de luz também, ó. Então, eu vou fazer um pouquinho aqui, bem pouquinho, tá vendo, ó? Bem tiquinho, quase nada. Lavar o meu pincel. Meu pincel 421, perdão, 454. Vou reforçar um pouco do lilás só aqui no meio. Ó. Certo? Também quero um pouquinho do lilás aqui, mas é só a sujeira do pincel, ó. Bem pouquinho, ok? Que mais? Aqui também tem um pouco. Esse lilás, ele fica mais evidente quando a gente faz o fundo. Como aqui eu não fiz o fundo, pra vocês parece meio confuso. Ah, por que tem lilás aí, Pro? A gente chama isso de luz de recorte. Ou eu chamo de luz contra luz. Que é o quê, ó? Eu tô cortando o fundo escuro. Ó, vou virar assim pra ficar mais fácil. Tô cortando o fundo escuro com cor escura com um pouquinho de claro, tá vendo? Que não é o branco. Ou seja, eu quero dizer pra vocês que aqui tem uma leve incidência de luz vinda de outro lugar que não a luz principal que tá vindo da esquerda. Num desenho realista, a gente pode ter mais de um foco de luz diferente, tá bom? Marta, sim, porque utiliza a True Colors, tá? Porque, então, por isso que ela faz a tradução, muitas vezes, a transcrição. A tradução. Tradução simultânea agora, que é o Oscar agora? É o Oscar. Tem que traduzir. Enfim, a transcrição
Tradução simultânea, gente, pra tradução da vocês, tinta. eu tô usando. Mas a marca que a usa é a É a True True Colors. Ó, vamos pegar um pouquinho do azul também, pra vocês, azul cristal. A gente põe um pouco aqui, ó, bem pouquinho. Tá vendo? Ó, vai dando todo um charme. Vou pegar um pouco também do azul cristal e colocar aqui, ó, e puxar. Vou até pegar com um pincel maior, porque senão eu vou ficar até amanhã e aqui tem bastante azul. Ah, Vê, eu nunca sei quando usar um pincel e quando usar o outro. Se eu quero fazer detalhes, eu uso 4-2-1. Se eu quero preencher áreas grandes, eu uso 4-5-4, que é esse de cabo amarelo. Se eu quero preencher, normalmente eu uso esse de cabo amarelo, porque vai fazer com que a tinta entre bem na trama do tecido. É isso, tá? Algumas coisas, amores, realmente vêm com a experiência, mas outras, estamos aqui, eu tô aqui para ensinar vocês mesmo. É por isso que a gente dá curso, que a gente faz. Quando eu comecei a pintar, não tinha essa gama de cursos que a gente encontra hoje. Então, o que eu tento trazer nos meus cursos para vocês é exatamente esse tipo de mentoria. Pegar as dúvidas que vocês têm e trazer as dúvidas para prática. Vamos fazer? Vamos ver como é que faz? Entendeu? Esse tipo de coisa. Aqui também eu vou pôr um pouquinho de azul, ó. E aí é isso, sabe? A gente vai jogando as cores conforme vai preenchendo. Agora, o que eu vou fazer vai ser o detalhe branco, que muita gente tem dúvida, né? Como faz a luz branca. E também vou ensinar um outro truque interessante para vocês, ó. Com um pincel menor, pouca tinta no pincel, vou usar o branco. Tá vendo que aqui tá com pouco destaque entre um detalhe e outro? A gente vem com um branco que é sujeirinha do pincel, ó, e faz um detalhezinho aqui. Olha só como eu já não levanto o desenho. Vamos aproximar um pouquinho mais para vocês verem só essa parte? Vamos lá? Ó, aproximei e mudei a posição da câmera. Como eu falei, eu venho com um pincel só sujo de branco. Não é para ter muito branco nele. E venho aqui, ó, nas minhas divisões. Ó. Tá vendo, ó? Olha só como a gente não destaca esse recuo, como eu não consigo ver que realmente essa parte tá mais pra dentro e a outra tá mais pra fora, tá? Aqui também, ó. Bem pouquinho, ó, sujeirinha do pincel, certo? E como é que a gente faz aquele branco que é mais marcado? Eu gosto de fazer assim, ó. Primeiro eu pego um pincel maior, pego o branco, vou tirar o excesso do branco no pincel, ó, ele vai ficar assim como se estivesse só sujo de branco. Vou até tirar mais o excesso, ó, ele só tá sujo. E eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou sujar aonde eu quero com branco, ó. Tá vendo? Aqui e tem também um aqui, ó. Só sujar mesmo. O que que é só sujar? Eu tô esfregando muito o pincel no tecido pra deixar uma sujeirinha de branco aqui, ó. Ok? Fiz isso, ficou mais esbranquiçado. E agora? Agora eu vou pegar um pincel que não espalha tinta, que é o 4-2-1, ó, sem corte, tá vendo? Ele tá inteiro. A gente vai pegar o branco e vai fazer o detalhe que a gente quer. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó. E esse aqui, ele não faz a tinta entrar na trama do tecido. Então, eu consigo fazer os efeitos que eu desejo, ó. Certo? Mas tem aquela camadinha de branco embaixo. Então, não fica muito estranho quando a gente põe essa camada mais grossa de branco. Lembrando que o branco de qualquer marca tende a desaparecer um pouco depois da secagem. Então, o que eu oriento vocês fazerem? Voltar e o que eu chamo de revisitar. As minhas alunas sabem disso. Eu chamo de revisitar a pintura. Ou seja, terminou de pintar? Volta um pouquinho nela depois de seca, para vocês poderem reforçar o branco ou qualquer outra cor que vocês acreditam que esteja faltando, tá? É importante fazer isso. Ah, Vê, eu não quero fazer, para mim já tá bonito. Tudo bem. Eu sempre falo que eu faço sugestões, não imposições. O que isso quer dizer? Que eu te indico como você pode deixar o seu trabalho ainda mais bonito. Mas se para você já está bonito até a etapa que você fez, não tem problema, tá? A arte é subjetiva e a gente tem que respeitar isso. Ó, aqui eu não gostei muito não, vou tirar um pouquinho desse risquinho.
certo? Vamos distanciar um pouco a imagem para vocês verem como ficou no total? Vamos lá? Tem alguma dúvida, Jô? Cadê aqui? Quais cores combinam para fazer o fundo? Nesse fundo aqui, eu usei o cinza neblina, que para vocês é o caque, e usei o amêndoa, que para vocês seria o camurça ou o amarelo pele. Por que eu fiz isso? Porque eu queria cores mais escuras, tá? Eu queria que se destacasse mais o nosso elemento. Então, eu usei essas cores de fundo, tá vendo aí, ó? Tá? Mas, nesse outro cobre aqui que eu fiz, que eu mostrei pra vocês um pouquinho mais cedo, eu usei o azul e o sépia, ó, no fundo. Tá vendo? Então, nesse cobre, não consegui mostrar o cobre, que fico com medo de borrar. Aqui, ó, nesse cobre aqui, ó, eu usei o azul, tá vendo, ó? Então, o azul também combina, tá? É uma cor que combina muito bem com o cobre. Certo? Vou pegar um pouquinho mais do nosso branco só e finalizar aqui, dando algumas pinceladinhas só para destacar mais esse nosso detalhe aqui, tá? Ok? Tem mais alguma dúvida, Jô? Não que eu lembre, essa maravilhosa, falou a Mara da Venda, maravilhosa. Obrigada, Mara. Cadê? Mas eu acho que só. Já propõe novamente, gente, até o site, a questão das tintas, quem tinha dúvida da tinta, e do link também do Telegram, tá? Tá aí. E o risco estará disponível. Já está. Já está, aliás, né? No canal do Telegram, e o link está na descrição do vídeo, gente. Isso, o risco tá lá. Façam parte do canal, sabe? É muito legal, assim, pra mim, ver vocês fazendo parte das coisas, pintando o que a gente dá gratuitamente. Eu fico bem feliz. Como eu falei, nós temos sim conteúdo pago para quem quer se aprimorar mais, se aprofundar, né? A gente diz assim. Mas também tem os conteúdos gratuitos que vocês podem aproveitar, porque a gente sempre tá disponibilizando alguma coisa para vocês. Tudo bem? Ó, coloquei aquele branquinho igual nós fizemos aqui, e agora eu vou colocar um branco bem mais forte, ó. Em alguns pontos só. Certo? Olha aí que destaque legal. Aqui embaixo, faria da mesma forma que nós fizemos aqui em cima. E aqui em cima, segue as cores que nós colocamos aqui. Então, por exemplo, o branco tá aqui, vai ter um pouco de branco aqui. O branco tá aqui, vai ter um pouquinho de branco aqui. Tá bom? Tudo bem? Já respondeu a Silvia, que perguntou, por que você não acabou com o cabo? Não acabei por isso, porque é a mesma coisa. Esse é igualzinho a esse. Certo, gente? Bom, vocês me pediram que eu fiz votação, vocês escolheram cobre. Aí tá o cobre para vocês. Lembrando que tem vários tipos de cobre diferente, mas aqui foi uma pincelada do que vocês podem fazer para chegar num resultado de um caneco assim. Tá certo, amores? Mais alguma dúvida, Jô? Não. Não? Então é isso, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada por ficarem com a gente até o final da live. Quem tá assistindo depois de gravado, seja no Facebook ou no YouTube, muito obrigada também. E qualquer dúvida, é só chamar a gente em todos esses links que eu deixei aí na descrição da live. Tem o link pro Instagram, tem o link pro YouTube, tem o link pro Facebook, tem o link pro Amor e Arte, tem o link pro Telegram, e é isso. E o Zap. E o Zap. Então tem tudo aí pra vocês falarem com a gente, tá bom? Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus, ó. Beijinhos pra vocês e até a nossa próxima live. Dá um beijinho, Jô. Beijinho, tchau, boa noite. Tchau, boa noite, gente. Muito obrigada.